Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom começo de tarde, né? Desculpa, começo de noite, fim de tarde. À medida aí que vocês forem entrando online, que eu sei que talvez não tenha ninguém ainda, mas por favor me deem um alô caso esteja tudo funcionando aí para vocês. Estão conseguindo escutar direitinho? Boa noite aí para todos. A gente vai nos conectando devagarzinho então, para que a gente possa mais um sábado aqui estar reunidos para mais uma palestra, né? Bem-vindos a todos. Que a gente vá vagarosamente se harmonizando aí também. Obrigado aí, Juliane, pelo feedback. Tá tudo certo, que ótimo. Bem-vindo, Bruno, Steph. Está aproveitando esses minutos aí que a gente está esperando para a palestra começar, pessoal, para a gente também ir acalmando os nossos lares aí, nos preparando para esse momento de reflexão, de aprendizagem, de oração, para trazer também serenidade aí para o ambiente da casa de vocês. Bem-vindo àqueles que estão chegando agora nos últimos minutos. Bem-vinda de novo, Patrícia. Ellen. Vamos ver vocês de novo aí. Guardando só mais um minutinho e a gente já vai fazer o início. Então vamos, nesse momento, nós vamos nos acalmando. Vamos então fazer esse início da nossa palestra do sábado de hoje. Então eu convido todos vocês que já estão online, que cada um de vocês aí nos seus lares, na paz de cada um dos seus lares, a gente possa fechar os nossos olhos. E nesse momento eu convido para que todos nós, unidos em pensamentos, unidos em intenção, unidos em valores de vida, naquilo que a gente está buscando, que nós possamos estar unidos nesse sábado à tarde, elevando os nossos pensamentos aos nossos mentores individuais, nosso anjo guardião, nossa família espiritual, que por vezes não é a mesma da nossa família carnal, né? Dessa família que a gente encarnou aqui na Terra. Mas quantas e quantas pessoas que durante a nossa caminhada nesse mundo terreno a gente encontrou e que a gente desenvolveu uma afinidade tão produtiva, uma afinidade tão abençoada, que dessa afinidade nasceram frutos muito bons, muito
positivos para todos. Então, que nós agradeçamos por todos esses vínculos que nós tivemos a oportunidade e ainda temos de desfrutar a cada dia, a cada oportunidade. Enchendo o nosso peito de gratidão, a gente eleva os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, o nosso guia, ele que é o grande filósofo da humanidade. Ele que veio nos ensinar tantas coisas que nós ainda estamos aprendendo. E temos a honra de ter Jesus como o nosso grande mestre. Sentindo os nossos corpos leves, as nossas mentes tranquilas, a nossa alma também apaziguada, nós vamos começando esse sábado de preleção com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente. Então, mais uma vez, para aqueles que talvez pegaram essa oração de início aí no começo ou no meio, né? Bem-vindos mais uma vez. Talvez é interessante eu também me explicar rapidinho, que eu acho que alguns de vocês já me viram aqui sábado passado e não foi uma coincidência, não. Houve realmente, né, uma programação aí da coordenação do centro para que eu também fizesse essa palestra. Mas fiquem tranquilos que eu não vou fazer a próxima, tá bom? Mas vamos lá. Eu tenho um grande prazer aí de estar aqui de volta para ajudar, né, a todos nós a talvez compreender mais um dos grandes tópicos que a nossa vida vem nos chamar a compreender melhor, né, à medida que a gente vai também caminhando nessa estrada, né, dessa encarnação que hoje a gente está aqui vivendo. E o tópico de hoje fala sobre a lei do progresso. Está baseado, obviamente, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, mais especificamente o item 19. Mas a gente vai abordar, obviamente, temas relacionados à lei do progresso. E é um assunto tão contemporâneo e, de certa forma, tão eterno, né? Que não existe momento que nós possamos, talvez, sentar em uma roda e falar sobre o progresso, que esse assunto vai ser desatualizado. Mesmo porque existe uma coisa comum, sabida, e que nunca vai mudar, né? É que o progresso nunca para. Então essa é uma característica da lei do progresso. Não existe fim do progresso, né? São estágios de maior ou menor progresso, e que estão obviamente relacionados aí, e a gente pode fazer essa reflexão conosco mesmo, sobre estágios aí de maior ou menor intelectualização, ou estágio de maior ou menor progresso moral. Então, durante a palestra de hoje, a gente vai estar falando várias vezes de dois principais aspectos do progresso do ser humano ou do ser espiritual, que é o progresso moral e o progresso intelectual. A gente vai também tocar em vários outros tipos de progressos que estão aí fazendo parte da nossa encarnação física, terrena, né? Que é o progresso tecnológico, o progresso industrial, o progresso científico, que são todas formas, obviamente, ou subformas, subcategorias do progresso intelectual. Toda a nossa ciência, nossa sabedoria científica, matemática, exata, não exata, são todos facções ou subdivisões de um todo chamado, né,
intelecto, né? O conhecimento intelectual. E eu gostaria, talvez, de começar essa conversa, começar essa palestra, já esclarecendo uma coisa que não sou nem eu que estou falando, tá? Eu vou trazer aqui um livro que para muitos é bastante respeitado, principalmente para nós espíritas, né? Que é o Livro dos Espíritos. Para vocês deve estar aparecendo ao contrário por causa da câmera. E eu vou ler aqui rapidinho a pergunta, questão 780, né? Do capítulo que fala exatamente sobre o progresso. E a pergunta é assim, ó: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Então vamos revisar isso aqui. A pergunta é se o progresso moral, né, que é tudo isso que a gente vem falando já quantas e quantas vezes, né, de como que a gente se modifica moralmente à medida que o tempo vai passando, se existe uma relação de consequência ou de sequência, quem vem primeiro? Existe uma dependência entre eles? Essa é a pergunta. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Ou seja, tem que haver primeiro o progresso intelectual para que então possa haver o progresso moral? E a resposta é sim, é a sua consequência, ou seja, o progresso moral é a consequência do progresso intelectual. Isso foi claramente colocado aqui. Porém, só tem um grande porém aqui. Mas não o segue sempre imediatamente. O que isso quer dizer? É que é muito comum, ou inclusive é esperado, que o progresso intelectual já pode existir num indivíduo, talvez em nós, num certo nível mais elevado, só que o nosso progresso moral ainda não acompanhou a nossa evolução intelectual. A nossa moral ainda está um pouco, talvez, atrasada em relação ao nível intelectual que talvez nós tenhamos chegado, né? E por que é tão importante a gente talvez pensar, refletirmos e falarmos um pouco abertamente na palestra de hoje sobre essa relação? Se nós pensarmos em todas as áreas da nossa vida e a gente deixar de lado primeiramente um pouquinho o nosso lado espiritual, vamos deixar o nosso lado espiritual um pouquinho de lado. Não vamos ignorar ele não, mas vamos deixar ele só um pouquinho de lado. A gente percebe que a nossa tendência corriqueira, aí, através do modo contemporâneo de educação, etc. e tal, é que o ser seja sempre desenvolvido intelectualmente. Qual é o principal objetivo das escolas das quais todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, tivemos o privilégio de frequentar? As nossas escolas, em sua grande maioria, sempre tiveram e talvez ainda tenham o objetivo principal de ajudar no nosso crescimento intelectual. Foi lá que a gente aprendeu o bom português, o correto português, a ciência, né, a química, a física, a matemática, ou pelo menos foi lá que a gente tentou aprender. Se a gente aprendeu ou não é um outro ponto, mas o objetivo dos colégios lá que a gente participou e atendeu, tanto como as faculdades, é a mesma coisa. É a gente ganhar o conhecimento intelectual, né? Agora, acredito que eu não estou falando nenhum absurdo aqui, se nós pensarmos aí no modelo de educação que vem estando em vigência já há muito tempo, principalmente a nós aí que temos aí na faixa de 30 ou mais, né? O modelo de educação que nós estamos acostumados não é um modelo que lidava muito com o ser como um todo, né? Como o ser intelectual, o ser emocional e o ser espiritual. Era ainda um conceito para a nossa época muito avançado, muito progressista, né? Que não era de maneira alguma comum, principalmente no nosso país, o Brasil. De forma que a gente normalmente foi desenvolvido como criança e como adolescente, até na idade aí pré-adulta ou adulta, a nossa intelectualidade por todos esses meios de educação, né?
E que ótimo que foi assim. Não estamos aqui tentando dizer que isso foi um erro. Não, que ótimo. Muito dessa intelectualização que todos nós passamos foi o pré-requisito para que a gente então tivesse um nível de consciência, compreensão e entendimento do mundo em que a gente pertence, das relações humanas, das consequências das nossas ações, das nossas escolhas, muitas vezes no mundo físico, no mundo químico, seja o assunto pela forma da poluição que a gente pode causar quando a gente escolhe tal coisa ao invés da outra coisa, seja se o conhecimento intelectual nos deu capacidade de compreender a importância da alimentação para o nosso próprio corpo físico, né? Então, se a gente pensar, a gente pode gastar horas aqui, que não vai ser o propósito da palestra de hoje, tentando conectar todos aqueles pedaços e aqueles conteúdos intelectuais que nós fomos aprendendo na nossa escola, no nosso ginásio, no nosso colegial, na nossa faculdade, pós-graduação, seja lá o que for, com tudo aquilo que, no final das contas, foi a base fundamental, foi a semente para que a gente então tivesse a intuição, a vontade ou o desconforto num certo tópico, para que a gente possa então ter feito ou ainda estar fazendo um avanço moral, né? Então essa relação é muito legal da gente poder se conscientizar talvez no dia de hoje. Sempre que a gente adquirir um novo conhecimento intelectual, isso vai permitir que talvez não imediatamente, mas em breve, isso dê espaço, isso abra portas, isso permita que a nossa consciência, a nossa mente esteja preparada para absorver conceitos morais que necessitam desse pré-requisito intelectual, né? Olha que fantástico que é isso. E olha para a gente ver como tudo isso faz total sentido. É quando a gente percebe, inclusive há muito pouco tempo atrás, nós ali do grupo mediúnico estamos estudando um livro chamado Obsessões e Suas Máscaras. Existe um capítulo desse livro, que obviamente, como o título sugere, o livro é sobre obsessões e todas as facetas e formas de que essa obsessão vem. E falávamos sobre a mente do médium, né? Aquele que tem a mediunidade ostensiva. E falávamos como é necessário para que o médium possa, e que o médium sejamos todos nós, né? Nós, para que a gente possa conseguir ter o domínio sobre os nossos pensamentos, poder termos majoritariamente pensamentos positivos, bons e pensamentos produtivos para nós, benéficos para nós ou para os outros, que é super essencial que todos nós possamos nos entender psicologicamente. E olha para você ver que legal quando um próprio livro fundamentalmente espírita faz uma conexão direta entre psicologia e espiritualidade. E por que ele diz que era necessário a gente se entender psicologicamente? Porque a psicologia humana, através da nossa psique, a gente cria a nossa base de pensamento. Dependendo de como a gente entende um certo assunto e de como a gente interpreta certos impulsos ou inputs, né, do nosso dia a dia, através da estrutura mental e psicológica que a gente tem naquele momento solidificada, a gente vai associar um sentido àquele input que a gente recebeu. E esse sentido ele pode ser positivo, de dar uma significância àquele fato muito legal, de ver aquele input que talvez nem foi tão positivo assim, de uma maneira que nos traga compaixão, compreensão, tolerância, ou através das nossas bases psicológicas distorcidas, má construídas, a gente pode às vezes pegar o mesmo input social e através de uma interpretação diferente, que passa necessariamente pela nossa psique, a gente pode colocar um sentido completamente inverso ao mesmo input. De forma que, da mesma forma, a gente pode criar, então, pensamentos destrutivos. Pensamentos que vão, talvez, incentivar a gente a ter inveja, a gente a ter intolerância, a gente a ter, talvez, uma reação de mais raiva perante a mesma coisa.
Então percebamos nós, né, que como o sentimento que é gerado, a raiva ou a compaixão, né, a aceitação ou a intolerância, o amor ou, né, a discórdia, eles são esses sentimentos são consequências da nossa forma mais ou menos correta de pensar. Mais ou menos correta de pensar. Tanto isso é verdade, e tanto isso é que eu não estou aqui querendo inventar uma nova verdade ou uma filosofia, que esse é o princípio básico de todo tratamento psicológico. É ou não é? Acredito que desses 25 que agora estão aqui assistindo essa palestra, eu vou chutar que pelo menos 50% já teve a oportunidade de fazer terapia. E olha que eu estou sendo aqui bem conservador, né? Provavelmente mais de 50% desse grupo que aqui assiste no momento já fez terapia em algum ponto da vida. Sabemos nós, que eu já fiz também e faço, sabemos nós da função da terapia na nossa vida. E a gente provavelmente não lembra e não viu ou não experienciou uma terapia tradicional que fala de espiritualidade. Uma terapia tradicional que fala de reforma íntima, com esse termo, né? Porém, toda terapia e psicologia é uma reforma íntima, profunda. Porque a terapia nos ajuda, o psicólogo ou o psicoterapeuta, seja lá de que orientação esse profissional for, ele nos ajuda a olhar para o mesmo assunto e ele não tenta mudar o assunto, ou seja, ele não tenta mudar o input, porque o input está fora do nosso controle. O que ele tenta nos ajudar, ele nos dá a mão para que a gente faça uma jornada de tentar entender como é que a gente está programado mentalmente, baseado aí na nossa educação, nos nossos traumas, seja lá nesse emaranhado de coisa que forma esse ser que somos hoje, como que esse emaranhado influencia a maneira que a gente vê o mundo. E por que isso é importante, e senão ninguém ia fazer terapia? É que a gente vai fazer terapia no final das contas porque a gente é forçado, porque a gente está sofrendo, porque a gente está em dor, porque a gente está em pânico, porque a gente está em desespero, seja lá N coisas. E esse sentimento, que é o pânico, o desespero, o medo, seja lá o que for, é o sentimento, como eu falava há pouco. O sentimento é gerado, é um sentimento ruim, que vem de padrões mentais, infelizmente ainda não favoráveis, para que a gente então possa cultivar uma forma de encarar as coisas muito mais compassiva, produtiva, amorosa. Então, voltando aonde eu vim com essa história toda. Lembra do que a gente estava falando? A importância da intelectualização. E aí vamos abrir um parênteses, né? Exemplos de intelectualização. A nossa educação formal, como eu já falei bastante. Outro exemplo grande de intelectualização é o nosso conhecimento pessoal. Entender de psicologia humana, entender das nossos padrões mentais é entender de nós mesmos. E aí a gente já começa a entrar naquela parte blurry, naquela transition phase entre conhecimento intelectual, nesse caso psicológico, e conhecimento moral. Porque na medida que eu jogo a luz num aspecto que antes eu não havia explorado e sou basicamente ignorante, a primeira layer, a primeira camada desse conhecimento, ele ainda é um conhecimento mais transacional, ou seja, que ele é recebido como uma informação intelectual. Mas logo tem aquele ponto do clique, que a gente fala, é por isso que tal coisa, quando eu sinto dessa forma, ou alguém me fala tal coisa, eu reajo da outra forma. E essa compreensão do todo, né, desse mecanismo de eu receber, né, o estímulo, como que a minha cabeça vem agindo e como que aquilo vem fazendo com que eu me sinta, a compreensão desse processo e a decisão e a conscientização que eu quero mudar esse processo. Porque agora eu compreendi esse processo. E então eu quero que na próxima vez que esse mesmo mecanismo aconteça,
eu agora esteja na posição de observador. Eu tenho o poder de começar a mudar a maneira que eu reajo perante as mesmas coisas de que no dia passado eu era vítima. Eu estava ali no autopilot. Eu não tinha controle nenhum, porque eu simplesmente me expressava pelo um automatismo. Né? Então vocês vejam que, como no final das contas, todos nós continuamos a progredir moralmente na medida que nós estamos aí dispostos a enfrentar com coragem, com dignidade, com cabeça aberta, conhecimentos gerais da humanidade e principalmente conhecimentos de nós mesmos. E aí vem aquele termo que tanto a gente fala dentro do espiritismo, dentro da nossa casa espírita, que é conhecer-te a ti mesmo. Né? É a auto-melhora. Né? É a gente olhar para si para entender quais são as nossas chagas, quais são as nossas feridas, quais são as nossas deficiências e também quais são os nossos pontos positivos, quais são os nossos talentos, as nossas capacidades. Aí é o ponto de tudo isso. E aonde que isso tudo tem a ver com a lei do progresso? Talvez não seja tão difícil assim, né? Lei do progresso está ligada em tudo isso que a gente falou. Cada vez que eu pego um livro e aprendo um pouquinho mais sobre mim mesmo, ou sobre um assunto que me é de interesse, me desculpem, e que eu consigo então me modificar e encarar uma nova situação de uma forma mais branda e produtiva para mim e para todos, isso é progresso. Isso é progresso. Então, não precisamos aqui gastar mais tanta saliva em aceitar que a gente muda todo santo dia. O progresso existe todo santo segundo, todo santo minuto. E assim deve ser. Quando a gente parar de progredir, é que provavelmente a gente estaria morto no sentido seguinte, que a gente estagnou. Né? A estagnação, a zona de conforto, a gente tende a adorar ela, né? A zona de conforto é uma delícia, porque tá tudo tão tranquilo, tão bom, não existe muitos desafios. Mas zona de conforto ao mesmo tempo, gente, se a gente for pensar assim mais criticamente, é uma perda de tempo, né? Não que a gente quer com isso dizer que a gente quer estar no caos toda hora. Não, de maneira alguma. Mas é que a gente talvez mude a nossa visão desse mundo dinâmico, que parece que cada hora existe um problema para a gente resolver. Cada hora existe um desafio diferente, que às vezes nos causa a impressão de que esse mundo tá louco, porque toda hora tem alguma coisa. Eu resolvi aquilo, agora vem isso. Eu resolvi aquilo, agora vem um outro negócio. E é desse jeito, gente, porque precisa ser desse jeito. Porque é isso que causa, é isso que faz com que a gente evolua. Vocês já pararam para pensar se a vida não tivesse criado circunstâncias para que a gente se movesse? Tenho certeza aqui que se a gente fosse parar para pensar nas circunstâncias que aconteceram nas nossas vidas, todos nós, a gente vai lembrar de muitos episódios que a gente estava lá num momento aparentemente muito confortável, que estava tudo tão estável, ou seja lá o que for, e que de repente, pum, alguma coisa ali aconteceu que de jeito nenhum estava planejado e que naquele momento eu tenho certeza, todo mundo falou, mas por quê? Tava tudo tão bom e agora eu tô com esse problemão aqui que eu preciso resolver. E eu tenho certeza que isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu inúmeras. E olha só, vou até arriscar dizer que isso continua acontecendo. Pois é, eu acho que isso não é uma coisa tão impensada. Eu acho que isso é a realidade da maioria de nós. Eu acho que o que acaba mudando, e talvez vocês concordem comigo, é que a gente passa a compreender que esse dinamismo da vida é a maneira que a vida realmente é.
cria-se, ou criou-se lá no passado, essa ilusão de que a vida boa, a vida normal, é essa vida que tudo é tranquilo, tudo é pacato, tudo é harmônico e que não há desafios, né? E o legal é que o desafio, que é a base do progresso, sempre foi associado com uma coisa ruim. Ah, você está tendo uma crise na sua vida. Nossa, que coisa horrível. Tenha força. Claro, a gente precisa ter força. Claro que às vezes não é gostoso e claro que nos causa desconforto. Mas o desconforto é necessário para o progresso. Há 2 minutos atrás que eu convidava a gente a pensar se algum de nós teria espontaneamente se movido caso esses percalços aí que a gente provavelmente lembrou das nossas vidas não tivesse acontecido, acho que a resposta seria não. Eu penso na minha própria vida. As coisas que me aconteceram, que hoje eu penso assim, nossa, eu de jeito nenhum gostaria que ele tivesse acontecido naquela época, hoje talvez eu agradeço que elas aconteceram. Porque eu sou o que sou hoje graças a essas coisas que uma vez eu achei que iam me matar. No sentido figurado, né? Então isso serve para nos armar de uma perspectiva e uma visão muito mais amigável nesses desafios que hoje a gente está passando e que a gente vai passar todo dia. Mês que vem, ano que vem, daqui a 2 anos, todo dia a gente vai ter um desafio diferente. E como a gente agora está percebendo, nada de mal vai nos acontecer. Os desafios estão lá para que a gente possa progredir. Porque se não fossem os desafios, não fossem as coisas que aparentemente não dá certo, que não sai da maneira que a gente achava que deveria sair, estaríamos muito provavelmente estagnados. Não teríamos tido a oportunidade de aprender muito sobre os outros, sobre nós mesmos, sobre as nossas características, pontos fortes, pontos fracos. E não teríamos, portanto, evoluído moralmente. Ou teríamos evoluído moralmente muito menos do que a gente já conseguiu fazer com os percalços e as dificuldades. Então, se a gente conseguir sair dessa palestra hoje com uma lembrança: intelectualização gera evolução moral. E os percalços da vida, os problemas, as coisas não planejadas, as coisas que aparentemente podem parecer catastróficas, são necessárias para o nosso progresso. Se a gente conseguir aceitar esse conceito, eu tenho certeza, bom, pelo menos é assim que eu espero, porque é assim que eu estou tentando pensar também, a gente vai começar talvez ver, né, esses percalços, esses desafios, com uma forma talvez até um pouco positiva. Mas pelo menos a gente vai ter a chance, né, de nos questionar e de tentar encarar isso como um pré-requisito aí para esse assunto que a gente vem falando, que é como é que a gente continua progredindo e vai continuar sempre, né? Existiriam muitos outros assuntos que estão relacionados ao progresso, que inclusive eu fiz uma leitura antes de me preparando para essa palestra, e a gente poderia ter falado de inúmeras coisas, né? Tem inúmeros assuntos relacionados ao avanço tecnológico, ao progresso tecnológico, como que isso influenciou a maneira que a gente é hoje, inclusive a sua correlação com o nosso avanço moral ou não. Poderíamos ter falado de coronavírus aqui, porém, eu acho que a mensagem que foi trazida, eu espero que tenha sido para ajudar a esclarecer de uma forma aí, para não criar mais confusão, na verdade, essas relações que existem aí, como a gente já falou, né? Conhecimento intelectual, nosso conhecimento moral e o nosso progresso como seres. Tá bom, gente? Então, eu agradeço demais a atenção aí, todos que estão assistindo e aqueles também que vão assistir depois, né? Na conveniência aí, seja que país você esteja, provavelmente Brasil, né? E é isso, gente. Eu agradeço e a gente vai nesse momento pedindo para que todos nós possamos fechar os nossos olhos, agradecendo muito esse momento que nós podemos ter as condições de dedicar esses minutos para estarmos aqui juntos, orando, evoluindo
nos questionando, compreendendo melhor todo o processo, toda a jornada que nós estamos passando aqui nessa encarnação, na Terra, dando talvez melhores significados a muitos desses processos que muitas vezes nos chegou em nossas vidas de uma forma talvez um pouco incompreendido, para que os nossos corações então possam se tornar mais mansos, mais receptivos à mudança, mais amigáveis aos possíveis conflitos, às incertezas, aceitando no fundo lá dos nossos seres, do nosso coração, que tudo isso faz parte. Tudo isso são pilares necessários para a formação de um ser moral mais evoluído, que é exatamente o único objetivo que nós temos passando aqui por essa mais uma vida, né, no planeta Terra. E a gente utiliza então esse momento em que todos estamos conectados em intenção para mandarmos boas vibrações, vibrações de luz, vibrações positivas a todas as pessoas que se encontram sozinhas, isoladas, devido ao confinamento, no mundo inteiro. Todas as pessoas que se encontram aí com desafios variados, sejam os desafios da saúde física, da saúde mental, seja a falta do bem material, aqueles que infelizmente estão desempregados, que eles possam ser nesse momento ressarcidos com a energia vital básica, que se Deus quiser criará dentro deles, dentro de nós, a energia necessária para que a gente coloque a nossa inteligência, a nossa intenção em ação, para que a gente realmente faça algo para mudar essa situação de desconforto que a gente possa se encontrar. E vamos deixando também uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar e fazer uso aonde for necessário, em qualquer lugar do universo, do planeta, seja para nós, espíritos encarnados, ou para os nossos irmãos de caminhada que já deixaram o corpo terreno e agora se encontram no mundo espiritual. Então vamos encerrando nesse momento essa palestra, esse momento de oração, desejando a todos nós o resto de fim de semana em paz, que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigado, bom fim de semana para todos e a gente se vê. Tchau, tchau.